seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para quem não me conhece, sou a doutora Audrey Azevedo, mais uma vez aqui pela Rede Vivac de televisão no Descomplica Saúde. Um programa onde o foco é a saúde. Trarei diariamente para vocês profissionais da saúde de diversas especialidades, levando para vocês conhecimento, curiosidades, informações de alto valor, de uma maneira descomplicada. E hoje, para me ajudar nesse desafio, a doutora Giovana, pediatra. É isso? Sim. Doutora, gratidão por ter aceito o meu convite e se apresente, por favor. Queria primeiramente agradecer muito a Audrey pelo convite, a TV Vivax. Eu sou Giovana Veronese, eu sou médica pediatra e hoje vim falar um pouquinho para vocês sobre a nossa temporada aí de gripes, resfriados, tosse, sobre as nossas crianças agora nesse inverno. Gente, quanto desafio. Tem assunto aí para, como diria minha bisavó, para mais de metro. Minha bisavó falava, né? Giovana, doutora, vamos lá, né? Primeiro, eu ouvi esses dias na rede social falando assim, água gelada, pé no chão, essas coisas não causam ali, não levam não causam um resfriado. Conta um pouco pra gente, mas vamos começar, volta tudo no sentido assim, Jo, fala pra mim o que te fez ali, o que te motivou a escolher a medicina e depois a pediatria, que eu acho fantástico quando a gente conta aí o que nos motiva para quem tá escolhendo agora, né? A medicina acho que sempre foi uma escolha desde pequena, eu sempre gostei muito dessa questão de ciências, da parte humana, depois da biologia e sempre relacionado à parte do corpo humano, ao cuidar, uma coisa que eu sempre quis, desde pequena, sempre falei, sempre quis fazer a medicina. E a pediatria eu falo que foi um encontro na minha vida, que depois que eu já estava na faculdade, já ali trilhando o caminho, eu sempre comecei a gostar muito das crianças, a me encantar por essa área. Teve uma hora que eu cheguei a falar, não, acho que não. Pensei em fazer neurologia por um tempo. Depois, mas sempre nos estágios, nas aulas, a pediatria me ganhava. Foi te chamando a atenção. Foi aquele chamado e hoje eu vejo que eu não me veria fazendo outra coisa, outra especialidade. Que eu acho que as crianças são presentes, assim. Sim. E que a infância é tão linda, né? Desde lá dos primeiros dias, da formação ali do adulto, eu acho que é muito interessante a gente poder acompanhar, cuidar e ver, né, esses novos seres humanos na sua formação, no seu crescimento e ajudar para que seja da melhor forma possível, sempre com muita humanização, acolhimento, saúde, sempre com muito amor. Amém, amém. E para quem não sabe, quando você começa assim, né, a formação, a graduação de medicina, então primeiro você tem ali todo aquele semestre, são 10 semestres, são 8, que é isso, são para depois escolher a especialização mesmo. Exato, são 8 semestres, mas toda a parte, toda a faculdade ela é teórico-prática, né? Mas são 8 semestres ali mais voltados na parte teórica, aplicando, claro, a prática e os últimos 2 anos, né? Os últimos 4 semestres é o internato médico que a gente fala, que aí realmente é uma parte prática predominante. Então a gente passa em todas as especialidades, todos os estágios no hospital, sempre assistidos, né? E aí sim você escolhe a sua especialização. Aí nós nos formamos médicos generalistas e aí a gente escolhe se a gente vai querer continuar só como generalista mesmo ou a especialidade. E aí a gente faz a residência, presta uma nova prova e faz um concurso de residência médica, que aí varia a duração conforme a especialidade. Quem quiser ser o médico generalista não precisa fazer a residência. Isso, ele fica como médico generalista, né? Atendendo mais parte clínica. Seria o clínico geral? Sim, antigo, digamos assim. Antigo. Seria o Existe clínico até geral? a faculdade de clínica médica que é justamente voltada a isso, toda essa parte clínica do adulto. O generalista, ele tá apto a atender, né? Doenças gerais, por exemplo, pressão alta, diabetes, gripe, resfriado, tosse, doenças mais, vamos supor, gerais mesmo, Existe hoje também a medicina de família e comunidade, que é o médico voltado à saúde da comunidade, que é aquele médico do posto, né, de saúde, que também é uma abrangência totalmente diferente, mais focada na saúde
da população, mas o generalista é aquele médico que pode dar plantão, pode fazer também consultório, ele atende doenças gerais, assim. Bacana. E os casos mais graves, aí são encaminhados aí tem que ir para pro os especialista. E aí, no caso, que nem no seu caso, aí foi para pediatria. Pediatria. Dentro da pediatria, doutora, tem alguma ainda uma outra ou não, é pediatria, aí chegou nessa pediatria pronta. Nós nos formamos pediatras, aptos a fazer toda a parte de pediatria geral, puericultura, que é o acompanhamento da criança nos 2 primeiros anos de vida, de toda a parte de alimentação, de saúde, crescimento, desenvolvimento, tanto da parte física quanto neurológica, emocional, toda a parte de neuropsicomotora, questão de doenças, intercorrências, o crescimento da criança de fato, e também auxiliar em todas as doenças ali da pediatria, desde lá da gripe, resfriado, até a meningite, a roséola, a rubéola, a parte de vacinação. Mas dentro da pediatria a gente também tem as subespecialidades. Isso. Então, são várias, todas igual lá do adulto. Então tem o pneumo, tem o gastro, tem o hemato, tem todo mundo. Também é igual o adulto, mas... Isso. E são focadas aí nas doenças mais específicas, né? Da parte infantil. Bacana. Cada especialidade com as suas doenças mais especificamente da população pediátrica. Bacana. Doutora, falando aí, trazendo da pediatria, da infância, explica para quem ainda talvez tenha dúvida do nosso público, até onde, em qual idade que se dá ainda, tipo assim, eu levo ao médico ou eu vou para um médico normal ou eu ainda passo para o pediatra? Porque eu já vi gente com 17 anos ali marcando uma consulta com o pediatra. Até onde ali? Varia cronologicamente muito, falando, sim, né? A pediatria, no geral, ela contempla até os 17 anos, 11 meses, 29 dias, né? Que a gente entende ainda como um atendimento pediátrico. Mas, é claro, isso acaba sendo mais individualizado. Hoje a gente tem também os ebiatras, que são médicos pediatras que fazem especialização em adolescência, que também tem... Que máximo, não sabia. Muito interessante. Que tem todo um contexto ali, muito também da parte psicológica, da parte de puberdade, doenças mais da adolescência. Também a gente tem esse especialista que é realmente pouco difundido. Como chama, doutora? Ebiatra. Que Ebiatria. Máximo. Não sabia, muito bacana. Vou pesquisar, não sabia. Uma subespecialidade da pediatria. Mas legal. O pediatra geral, ele atende desde ali do primeiro dia de vida até os 17 anos, 11 meses, 29 dias. E às vezes até um pouquinho mais, né? Dependendo ali do mental da pessoa, um pouquinho mais. Agora, vamos ao tema, né, que não deixa que a gente, que é a preocupação, a dor de cabeça, o motivo da insônia de tantas e tantas mãezinhas e paizinhos e tutores, porque nem sempre fica com mãezinho e paizinho, né? Sim. Que é o tal do inverno, outono, inverno, que aí a gente já fala, nossa, agora começa, né? E explica um pouco pra gente, é verdade ou é mito que nessa época, outono e inverno, realmente é um momento onde aparece mais aí resfriado, mais tosse, mais tudo? Ou não? É uma questão... Sim, é o momento que aparece que a gente tem realmente mais tosses, resfriados, bronquiolites, quadros respiratórios no geral, por conta da temperatura mais baixa ser mais propícia, né? Ser a época sazonal mesmo dos vírus respiratórios, né? Vírus sincicial respiratório, rinovírus, Covid agora também, entre outros milhares de vírus aí. Então, ela é a época, geralmente, de maior proliferação desses vírus. E a temperatura mais fria também, ela propicia que a gente fique mais aglomerado, ambientes com menos ventilação por conta do frio. Então, acaba sendo um contato mais próximo, ali no transporte público, a janela fechada, você vai numa festa, tá todo mundo ali mais perto, mais aglomerado, então isso também propicia mais a troca, né? A probabilidade ali é muito maior. Do contágio, né? Interpessoal desses vírus. Então tem mesmo, existe, né? Verdade. E aí, vamos lá, nos mitos e verdades. Olha, eu acabei de criar aqui um quadro nos mitos e verdades, mas assim, então, assim, mas isso tem a ver também com a questão da água gelada, do pé no chão, do banho. Aí já entra o mito. Então, entra mitos e verdade. Então, vamos lá. O que para essas mãezinhas aí? O que na verdade, mitos, vamos lá, em partes, né? É claro que os resfriados, a gente tem muito isso. saiu na friagem, o pé no chão, água gelada, o sorvete, vai causar resfriado, gripe. Isso é um mito. Isso, na verdade, as gripes, os resfriados, elas são causadas por vírus. Então, assim, o gelado, a friagem não
não causa, mas pode potencializar e causar crise sim nos asmáticos e nos pacientes que têm rinite, por conta da mudança de temperatura. Então, o ar mais frio e as mudanças mais bruscas de temperatura podem sim causar crise nos pacientes já previamente asmáticos, nos bebês chiadores, nos pacientes que têm rinite, e acabar potencializando um pouquinho o quadro. Tá. Então, ela Mas não causa... não que seja o causador. Então, Não, a criança foi lá alguma. e tomou... E até interessante, porque meu neto só toma mamadeira gelada. Só toma. E aí, esses dias, a minha filha veio falando, olha aqui, mãe, olha aqui, tomar TT, que ele fala TT, né? Tomar TT gelado não causa gripe, resfriado, tá né? certo, é isso mesmo. Então, Giovana, que é a Giovana também. Então, Giovana, você está certo. Cauã pode continuar tomando TT gelado dele no inverno, né? Tomando o TT gelado dele. Olha aí. E assim, e trazendo então essa questão no outono, do inverno, né? O que mais que a doutora quer falar? Sinta-se à vontade, assim, para essas mãezinhas, para essas avós, né, que cuidam, que ficam com... Hoje tem muito disso, né? A mãe volta a trabalhar e fica muito com as avós, com as titias, madrinhas, enfim. Até para os papais que nos assistem e quer ter aí um pouco mais de informação. Então, né, o que a doutora tem aí? Como que eles podem... vamos lá, no pré, então assim, para tentar, né, precaver ali, né, evitar, e depois também, então vamos por partes. O que eles podem fazer para prevenir? Assim, a prevenção, né, não tem nada muito mágico para a gente prevenir, além de evitar grandes aglomerações nessa época, principalmente os bebês pequenos, porque aí o que pode ser para nós ou para as crianças maiores um resfriado, para o bebê pequeno, por ter ainda a via aérea muito sensível. O que muito seria pequena. um bebê pequeno na pediatria, Bebês, assim, por exemplo? até 1 ano, vamos supor, mas principalmente os 3 primeiros meses, 6, então assim, mais crítico até os 3 meses, depois até os 6, a partir de 6, mas ainda todos são bebês. A gente considera lactentes, né? Recém-nascidos até 28 dias de vida e lactentes até os 2 anos de idade. Essa população em especial, ela tem uma maior possibilidade de desenvolver a bronquiolite, né? Que é a bronquiolite causada por vírus aí diversos, que causam resfriados Explica para quem não entende, doutor, o que seria bronquiolite. Vamos descomplicar a saúde. Vamos descomplicar. O que seria bronquiolite? A bronquiolite, ela é uma doença viral que geralmente acomete os bebês pequenos, né? Pode acometer as crianças até os 2 anos, mas a maior faixa de incidência são os bebês pequenininhos. Vírus normais que podem causar para nós resfriados, uma tosse, um quadro gripal. Para os bebês, eles fazem uma irritação nos brônquios, que são ali a parte mais terminal, né, do pulmão. Então, irrita ali a mucosa do brônquio e o bebê fica cansado para respirar. Então, dá aquele chiado no peito, que a gente chama que é o sibilo, o cansaço para respirar. Pode ou não dar febre, dá tosse, dá secreção nasal, coriza. Então, os bebês aí sim podem ter complicações, por isso que a gente pede tanto para evitar as aglomerações, contato com pessoas doentes, nesse sentido. E também você, se estiver doente, com gripe, com coriza, mesmo que eu acho que é rinite, mas não visite um recém-nascido, um bebê pequeno, porque a chance... olha as dicas. Porque a chance daquele vírus para ele pegar e ser um resfriado que evolua, né, para uma bronquiolite, para uma irritação ali na região dos brônquios, do pulmãozinho, é muito grande. Bacana então, essa dica. Sempre nessa fase, sempre muito cuidado para visitar os bebês pequenos. E para evitar, né, tanto a gripe quanto o resfriado, a grande maioria é tudo causado por vírus, né? O que pode acontecer depois das pneumonias, as otites bacterianas, são complicações de resfriados, né? Às vezes fica aquela secreção na via aérea e aquilo acaba propiciando uma nova infecção aí por bactéria. Então, até para descomplicar um pouquinho. Isso, vamos descomplicar. Então, época de alta circulação de vírus, época de aglomeração, de ambientes mal ventilados, o que a gente faz para evitar que as nossas crianças peguem esse vírus? Manter uma boa alimentação, que é fundamental, que a melhor coisa para a imunidade é manter uma boa alimentação. Boa ingesta de água, de líquidos também ajuda na nossa imunidade, ajuda a drenar ali quando está começando a formar o catarro. Lavagem nasal.
primordial, assim, todas as crianças, esteja ou não com gripe, com catarro, com tosse, todo dia lavar o nariz. Legal. Com soro fisiológico, na seringa. E agora tem muito mostrando, né? Tem muitos vários vídeos na internet, né? E coloca, dá uma dorzinha, mas não dói nada. Não dói. Às vezes eles se incomodam um pouco com é mais pelo incômodo mesmo. Mas vai acostumando. Hoje a gente tem vários dispositivos, tem seringa com bichinho, tem a garrafinha de fazer para as crianças maiores de 1 ano, tem a seringa normal. Então, sem segredo, lavagem nasal com sorinho na seringa, sempre conversa com seu pediatra para ele te mostrar. Eu sempre converso muito com as minhas mães do consultório, mostro como que faz, explico. É o primordial, porque a gente deixa a via aérea, né, lubrificada, a gente deixa aquela mucosa ali do nariz, que é a parte interna do nariz, justamente mais hidratada e vai jogando embora aquele monte de partícula viral, mesmo, gente, de catarro eu vejo acumulado. A minha filha fazendo no meu neto e sai mesmo ali, sai né? muito. E aí você fala, meu Deus, estava ali, imagina se não fizesse, aquilo ia... Aí é o que causa essa complicação. Exato, uma complicação, porque aí a criança, vamos supor que seu filho esteve lá, pegou aí um resfriado, seja na escola, seja em algum lugar, tudo bem, foi aquela tosse, coriza, um dia de febre, passou e tá bom, melhorou um pouco a coriza, a tosse, parei de lavar o nariz. Coriza, pra quem não sabe, o nariz escorrendo, o catarro do nariz. Então melhorou a tosse, melhorou o catarro, então eu parei de lavar o nariz, por exemplo. Aquele, às vezes, catarro ainda tem muito, o corpo ainda espelha, o corpo ainda vai fazer... Esse catarro ainda vai sair por algum tempo, essa tosse depois de um resfriado pode ficar por 10 a 14 dias, que é justamente, eu sempre falo que a tosse ela não é uma doença, ela é um sintoma e ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Olha que bacana. Justamente para fazer expulsar aquele catarro, aquelas partículas do vírus que estão morando ali na mucosa. Tem a ver com a tal da expectorante, que a gente tanto ouve também? Sim, a parte de expectorar, que é jogar para fora mesmo aquilo que está fazendo mal. Bacana. Então, a tosse ela vai continuar ainda por mais uns 10, 14 dias, justamente para o corpo jogar para fora o que está fazendo mal e ajudar também a melhorar toda aquela irritação que está aqui tendo no nariz, na garganta. Então, vai ficar por uns 10, 14 dias. Porque a importância da lavagem nasal diária mesmo, justamente ajuda a evitar os resfriados e ajuda a evitar a complicação. Por quê? Porque aquele catarro, às vezes, que fica lá parado, que às vezes a gente não vê muito, é esse catarro que vai ficar lá acumulado. E aí a gente tem contato diário com outras bactérias, outros vírus, então vai ser um lugar perfeito para o vírus, para a bactéria entrar ali e morar naquele catarro. Aí ela acaba drenando para o ouvido, vai para o pulmão, faz uma sinusite, faz novos quadros virais também. Que era só um resfriado, né? Ficar só no resfriado. Pode ter uma complicação secundária. E nessa sua explicação, doutora, foi uma coisa interessante que eu me atentei, essa questão do prazo, né? Pode ficar ali 10, 14 dias. Então, a gente pode também subentender ou entender que quem tenta a qualquer preço, digamos assim, porque tem muita gente se automedicando e se automedicando a criança também, né? Hoje o tal do Google, você vai lá e Google e sai, Doutor Google. Não é? E aí, assim, forçar, não sei como é a palavra correta, mas assim, muita medicação para cessar, para sanar aquela tosse. Então é prejudicial no final das contas. Sim, com certeza. Acaba sendo muito mais prejudicial do que benéfico, justamente por a tosse ser um mecanismo. O que eu sempre falo para as mães, o que a gente tem que saber, os sinais de alarme, né, para ver, não, essa tosse realmente não tá legal. Tem alguma coisa de errado com isso. Quais são esses sinais de alarme? É lógico, a criança ficou doente, tá mais gripada. A febre seria alguma coisa mais grave? A febre, sim, quando ela já está perto de completar ou passar de 72 horas, que boa parte dos quadros virais, eles têm o seu pico, seu pico ali do ciclo da duração entre 3 a 5 dias. Tá. Então, a gente sempre pede, se a criança tá bem, tá comendo bem, às vezes come um pouco menos, mas tá aceitando da alimentação, tá brincando, não tá sonolenta. A parte do xixi, cocôzinho. Tá tudo certo, ela pode estar com uma tosse, com um catarro ali no nariz, mas está respirando tranquilo. E, por exemplo, tá com febre, medica, a febre passa, a criança volta a ficar ativa, a gente pode aguardar até 72 horas, é lógico, né? E sempre ideal um contato com o pediatra para estar acompanhando, para estar ciente do caso. E assim, vai lavando o nariz, inalação com soro, né? Ou alguma medicação, caso o seu pediatra indique, individualizado para cada criança.
a gente pode aguardar. Agora, se essa febre passou de 72 horas, ou se a criança, principalmente nos intervalos da febre, tá sonolenta, tá prostrada, não quer brincar, tá comendo praticamente molinha, nada, fala, isso, tá tão molinha, largada, né? moada, né? E não quer brincar. Você vê que assim, não, meu filho não tá legal, não é o comportamento... Ele é tão ativo e agora ele, né? Não é o comportamento habitual ou desconforto para respirar. Como que a gente vê que a criança tá cansada, né, para respirar, tá desconfortável? Muitas vezes a respiração mais rápida, às vezes ofegante, afundando aqui a barriguinha. Então, assim, às vezes a hora que respira, você vê uma respiração mais rápida, marcando aqui a costelinha ou aqui a região do pescoço. Isso é um sinal de desconforto respiratório, que a criança está cansada para respirar. Seria uma respiração forçada? Poderíamos aquela falar, respiração ofegante, isso, tá. cansada, aquela respiração difícil. Aí tem que ir pro pronto-socorro. Ou aquela tosse em crises, que a criança tosse sem parar, uma tosse diferente, a tosse de cachorro que a gente fala, aquela tosse mais, que você olha, é uma tosse diferente, que pode ser uma laringite, ou então crianças que têm crises de tosse, às vezes chega a vomitar, porque justamente que tosse tanto, e aí começa a ficar cansado e faltar o ar. Esses são sinais de alarme que tem que procurar o pronto-socorro. De imediato, digamos assim, né? Sim. Agora, se a criança tá tranquila, tá ali com uma tosse, tá com a secreção no nariz, mas tá brincando, tá com febre, mas medica, passou menos de 72 horas, tá se alimentando pelo menos ali um pouco. A febre, sim, podemos medicar, por exemplo. Podemos. Quando a gente fala assim, dá para esperar 72 horas, dá para esperar em casa sem ir ao pediatra, ao pronto-socorro. Isso, mas o antitérmico, ele é aí padrão, sim, sempre de acordo com a orientação do pediatra, respeitando alergias e tudo mais, mas sempre, o pediatra, geralmente, a gente deixa já um antitérmico aí SOS, se precisar, para a criança usar, caso tenha necessidade para os pais medicarem. Então, o antitérmico, sim, é uma medicação que todo mundo deve ter em casa, sempre de acordo com a orientação do pediatra, e usar em caso de febre. E no caso dos paizinhos, das avós, enfim, que talvez não tenha tanta informação quanto a mãe, né? Porque a mãe tá sempre ali, a gente seria o normal seria, mas a gente sabe que às vezes não dá. E assim, aonde caracteriza realmente uma febre a ponto de começar a medicação? A gente considera assim, a febre ela também é uma reação do organismo, né? Ela aumenta a temperatura do corpo justamente para tentar matar ali o bichinho que está causando a infecção. Quando a gente medica a febre, a gente considera a febre, né, para começar, a partir de 37,8 graus no termômetro, tá? Isso em todas as idades independentes. Existem, às vezes, algumas temperaturas mais baixas, ali o 37,5, 37,6, que a gente considera subfebril, mas, via de regra, a febre é uma temperatura igual ou acima de 37,8. Quando que a gente medica? Quando bate ali essa temperatura no termômetro e a criança está desconfortável, queixando de calafrio ou chorosa nos bebês menores, mais molinha, aí é a hora de medicar. Se a criança tá com febre, mas tá ativa, tá brincando, tá se hidratando bem, eu posso esperar um pouco para medicar, não preciso justamente, viu 37,8 correr. Eu posso esperar um pouquinho mais, caso ela não tenha nenhum fator de risco, como histórico de convulsão febril, nem nada disso. Então, a gente geralmente medica a febre quando dá 37,8 e a criança tem algum sinal de prostração ou de irritabilidade, queixa de dor, que é o que geralmente acontece, né? Então, eles começam mesmo a dar dor no corpo, dar mal-estar. Então, a gente, 37,8, a gente já tende a medicar. Doutora, tem diferença da medicação, por exemplo, de uma febre que a gente sabe que tem na fase aí que começam a nascer os dentinhos, né? Então a gente sabe que pode acontecer, não é uma regra, né? Mas a febre do dente, ela é muito controversa, né? Geralmente o que acontece, o dente por si só, ele é uma reação inflamatória local. Mas dificilmente ele causa febre, assim. Geralmente o que acontece coincide com o período que a criança, a partir dos 6 meses aí do nascimento, que começa o nascimento dos primeiros dentinhos, que a criança começa a ter contato com outras crianças, contato com às vezes vai para a escolinha ou vai para o parquinho, e é a hora que começam as infecções virais. Então, muitas vezes coincide, né? Então não tem mito também. Mito também. Assim, legal, porque isso eu já ia te perguntar. É sempre uma coisa de exclusão, de fato. Geralmente coincide com infecções virais que a criança tende a ter
maior incidência, né? Maior acontecimento dessas infecções nessa faixa etária. Às vezes já começa a sair com os pezinhos, e aí já pega ali a hora de começar contato, a explorar, né, mão no chão, vai na boca, vitamina S, né, de sujeira. Faz parte de toda criança. Exatamente. Então não tem a ver, porque eu já ia perguntar assim, se a medicação é a mesma a febre dali causada pelos dentinhos, vamos supor, se é a mesma de alguma. Então, sim, mas para ela toda é a febre mesma, não é que é o dente que tá causando. Para toda febre são as mesmas medicações aí que a gente costuma usar, que é a dipirona, o paracetamol ou o ibuprofeno, né? Claro, adaptado sempre para faixa etária, bebês menores de 3 meses e 5 quilos não podem dipirona nem ibuprofeno, e sempre com indicação do pediatra. Então, se você não tem ainda uma medicação aí na sua casa, na farmacinha, já prescrita pelo pediatra para febre, para dor, é sempre interessante ter, peça na próxima consulta, entre em contato. A gente costuma já deixar sempre uma medicação ali de stand-by, de SOS, para caso aconteça. Mas se você não tem, é uma coisa para anotar aí e perguntar já na próxima consulta, para você já ter uma medicação em stand-by. Essa informação também é bacana, porque assim, eu conheço muita gente, mãe de segundo, mãe do segundo. E eu conheço assim, na primeira tinha uma certa condição, ou então, sabe assim, aí pediatra particular, convênio, enfim. Isso acontece muito, e aí na segunda, às vezes, aconteceu alguma coisa, enfim, não tem, e aí também não quer ficar indo até posto, não é uma realidade que a gente sabe que às vezes também não deveria ser, mas diferenciar, não pelo profissional, mas pelas condições ali, situações. E aí ela acaba usando muito do que ela aprendeu no primeiro. Sim. Esse aprendizado... Até onde é benéfico, até onde não é. Porque são dois seres humanos ali diferentes, dois seres humanos completamente diferentes, né? Então, cada criança é uma criança. Muito desse aprendizado, né, do primeiro filho é muito válido no que se diz respeito justamente a reconhecer os sinais de alarme, que às vezes no primeiro, né, é tudo novo, é um universo novo. Eu sempre falo, nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma família. Então, às vezes, muito desse aprendizado que veio lá do primeiro de quando a tosse é mais preocupante, quando que eu devo medicar, é super válido. Mas em questão de medicação especificamente... Na parte da febre não muda muito os antitérmicos, mas sempre com orientação médica. Sim. Então, pelo menos uma vez que passa na consulta, a criança ela deve ser acompanhada, né, com uma frequência de acordo com a idade, pedir já para deixar uma medicação de prescrita para caso necessário, né, de febre e dor. E cada criança é diferente uma da outra. Exato. Então, boa parte desse aprendizado, ele se replica justamente nisso que a gente vê. A gente vê, geralmente, uma mãe mais segura, uma mãe que já sabe lidar melhor com as coisas mais corriqueiras, que já tem mais segurança para pegar, para dar banho, para ver, essa febre tá estranha, essa aqui já posso esperar até 3 dias. A mãe de primeira viagem, geralmente, assusta um pouco antes. E é normal, tudo isso é aprendizado da vida. É o que a doutora falou, quando nasce uma criança, nasce uma mãe também. Doutora, o que mais aí de agravante nessa época que a gente tem e que a gente pode passar de informação para que quem nos assiste para que a gente possa ajudar mesmo, descomplicar a vida de quem está em casa. E aí eu vou abordar também aqui essa questão de quem não tem tanto acesso à saúde, porque a gente sabe que a nossa informação chega em lares, em locais que não tem ali tanto acesso, fácil acesso, tem, mas é difícil acesso. O que a gente pode ajudar? O que a gente pode, sem essa questão de automedicação, de Google, mas assim, o que é uma coisa que a doutora pode falar com propriedade, com autoridade, para a gente ajudar essas pessoas? Então, é realmente isso, tentar manter uma boa alimentação, higiene de mãos, então, lavagem frequente de mãos, ensinem as crianças desde pequena a lavar a mão, uso de álcool gel 70%, evitar contato, né, mais próximo com pessoas que estejam com sintomas respiratórios, que esteja tossindo, esteja com o nariz escorrendo, espirrando. Tentar manter o ambiente o mais bem ventilado possível. É uma coisa também que sempre ajuda, principalmente os alérgicos, a higiene da casa ser feita com um pano molhado ou um pano com álcool. Evitar produto com cheiro, evitar essas coisas, porque isso pode predispor crise nos asmáticos, pode predispor crise de alergia, de rinite, ou piorar, se a criança já está ali com resfriado, com uma gripe, aquele nariz, aquela mucosa ali, a parte de dentro está mais sensível. Então, se a gente
adicionar irritantes ali. Então, um cheiro forte, um perfume forte, partícula alérgena, né? Então, a poeira, né, falando, vai piorar, porque vai irritar ainda mais ali a via aérea. O nariz, a garganta. Então, a gente sempre tentar manter ambientes mais ventilados possíveis, evitar aglomeração. Ar-condicionado pode nessa época? Pode. Para quem já está acostumado, pode? Pode sim, não tem problema nenhum, desde que fique em temperatura, né, adequada, ambiente, e de preferência nunca virado diretamente para a criança, virado ali para cima ou para parede contralateral. E bem higienizado, porque a gente sabe também que o filtro regular. Porque tem isso. Uma vez eu fui visitar e eu falei, gente, tem coisa errada, sabe? Aquele ar não tava legal, Exato. não tava legal. A sorte é que, assim, era uma pessoa a qual eu tinha uma certa liberdade. E que conseguiu sinalizar. E aí eu comentei. Mas imagina se não tem. Porque passa, é igual o ar-condicionado de carro, né? Quando tem ali aquele filtro, ele tá ali para ajudar justamente a filtrar as bactérias, as partículas que podem ser mais alérgicas, os vírus, mas ele tem uma validade, então vai acumulando ali aquele monte de poeira, de vírus. Então é sempre higiene frequente. Ventilador também é muito interessante. Ventilador, a gente sempre faz uma higiene com álcool 70 nas pás, diariamente, dia sim, dia não, porque também às vezes vai acumulando aquele pó ali, aquele monte de poeira, de vírus. A hora que você liga, aquilo tudo vai pro ar, mesmo que a gente não veja. E é uma bomba relógio para quem tem rinite, para quem tem asma, para quem tá doente. Então, sempre manter, seja aquecedor, ar-condicionado, ventilador higienizado. Evitar, se a criança já é mais alérgica, tapete, bichinho de pelúcia, essas coisas no quarto. Evitar que o animalzinho de estimação durma no mesmo ambiente que a criança, porque tudo isso também pode piorar ou predispor crise. Bastante líquido, evitar as aglomerações, boa alimentação. E é isso, lavagem nasal diária nas crianças. Então, chegou da escola, tem que ser o mesmo hábito. Assim como a gente toma banho, que a gente come, lavar o nariz. Lavagem nasal, doutora, é só com soro ou... Só com soro fisiológico. Fisiológico, nada de soro caseiro. Não, o soro caseiro até pode ser usado, mas sempre de preferência o soro fisiológico a 0,9%, que a gente diminui aí taxa de erro, ele já está numa concentração aí plena, é de fácil acesso, então é o melhor que a gente tem a fazer. Mito ou verdade daqui no nosso quadro que nós acabamos de estrear, é a questão de ventilação natural. Então, por exemplo, mesmo que seja uma época mais fria, mais gelada, da temperatura mais baixa mesmo, essa questão de deixar ventilar a casa, a residência, o lugarzinho ali, o quartinho, é legal também. É muito importante. Pode ser, às vezes, se a criança já é mais alérgica, não precisa ser com a criança dentro do ambiente, mas às vezes foi para a escola, tudo é hora de abrir a casa para trocar esse ar, para ventilar. Isso é muito importante para o ar Vai dar uma volta na praça, leva para passear e dá uma renovada no ar, né? E é uma época também do ar muito seco, uma época que a gente tem pouca chuva, então uma coisa, se o ar também tá mais seco, a gente pode pegar uma bacia com água, uma toalha molhada, ou quem tem um umidificador também, deixar no ambiente da criança ali 1 hora, mais ou menos, antes de dormir. Interessante não dormir com ele ligado, ou com aquela bacia, com a toalha lá, porque aí sim pode acabar... Nem a bacia? Olha, de preferência, Giovana, Desculpa, mamãe pediu para deixar a bacia. Desligar o vaporizador e deixar a bacia. Tira a bacia. É até melhor para isso, para grandes períodos, a bacia é até melhor. Mas principalmente o umidificador, porque a gente pede para deixar ele um certo tempo, ele é ótimo, ajuda muito. Mas para tirar, porque aí depois pode começar a pegar umidade no tudo que é tecido, cortina, parede, e aí acabar, mesmo até a hora que a gente já vê, né, aquela umidade, aquele mofo na parede, é porque já está muito avançado. Então, às vezes, pode começar a formar mofo ali e acabar piorando alergias, tosses e outras coisas. Mas é bom, todo dia pode deixar um pouco ali, 1 hora antes de dormir, mas na hora de dormir, desliga. Mesmo, né? Uma coisa que a minha avó fazia, né, e a gente, enfim, eu sei que algumas pessoas, algumas mulheres da minha família ainda fazem, não sei. É verdade ou mito? Aquela questão do álcool ou do Vick, o famoso Vick, né, na hora do banho, aquela inalação natural, vapor. E aí? O álcool, o Vick é mito, tá? Assim, ele não tem grandes evidências científicas, mas o que ajuda? O vapor do chuveiro.
Justamente por conta de ser aquele vapor quente, é como se fosse uma inalação, né? Aí isso sim ajuda a liberar um pouco o nariz, a mucosa aqui da via aérea e soltar o catarro. Então a inalação sim, ela ajuda, pode ser feita sem restrição também. Mas a inalação não tem nada a ver com colocar na banheira. Não. Porque a minha avó, na época, falava na questão do álcool e do Vic, colocar ali, ela ainda falava, aí um pedacinho assim do cabinho da colher ali, sabe? Coloca lá na banheira pra ficar. Mas isso às vezes pode piorar até a alergia. Isso pode acabar piorando. Mas o ideal mesmo, na hora do banho, aquele vapor mesmo já dá uma ajudada ali pra Mas tomar cuidado depois pra tirar, né? O quê? A criança, né? Daquele vapor. Mudanças bruscas de temperatura. Aí sim que pode dar tosse, pode piorar. Então a gente sempre evita essas mudanças bruscas de temperatura. Pode dar banho à noite, mamãe dos bebês, pode dar banho à noite, não tem problema nenhum, desde que o ambiente seja mais aquecido, pode, não tem restrição. O problema são as mudanças de temperatura. Ou seja, se tem condições de tomar um banho ali e já se trocar ali dentro mesmo, naquele ambiente, claro, para justamente não ter aquele choque térmico que às vezes pro alérgico e pro asmático, aí sim pode predispor crise, aí sim tem que tomar mais cuidado. É sempre bom a gente evitar. Mas o frio, a água gelada, o lavar o cabelo à noite, o pé no chão, não causa resfriado nem gripe. Isso em adulto também, tipo, é porque eu conheço muita gente que fala assim, quando chega nessa fase eu não lavo o cabelo à noite por causa disso. Pode lavar. Então também nada Ideal a ver, né? Claro, né? Vai dormir ali com o cabelo molhado, aquilo vai ficar aquele gelado, se você for mais alérgico, você vai, ou se você estiver doente, aquilo vai piorar a sua tosse. Mas não tem, é mito. E aí causa também, assim, dormir com o cabelo molhado também causa, não sei, na minha concepção, a doutora vai falar melhor que eu. Ali, você ficou ali, a fronha ali, a sua fronha do seu travesseiro, ela vai acabar meio que servindo ali de aquilo. Se você no dia seguinte não troca alguma coisa assim, aquilo aí ele pode fazer mofo, fica fungo, forma muito fungo, né? Aí ele pode todo ambiente que é úmido e mais quente é propício para fungo, que é o mofo, bolor, que a gente chama. E aquilo também é um veneno para alergia. Animal e para outras doenças também, doutora. Eu adoro, eu falo sempre que os animais de estimação têm um papel fundamental aí no nosso crescimento, principalmente das crianças, o que a gente sempre fala para evitar. Dormir no mesmo ambiente que a criança, principalmente cachorro, gatinho, por conta do pelo, que acaba soltando, que é natural, e a criança inalando aquilo, justamente pode, ou se está com uma tosse, pode irritar aqui mais a via aérea, ou se já é uma criança alérgica, asmática, pode ter crise. Então a gente pede para não dormir no mesmo ambiente que a criança, manter o bichinho sempre, né, com banho em dia, com acompanhamento veterinário, mas sem restrições. Só evitar mesmo dormir mesmo no mesmo ambiente que a criança. Mas se não tiver jeito, porque tem... Sim, tem locais que não tem. E a gente sabe que hoje em dia, assim, a maioria das vezes que a gente vê, a situação é essa. Coloca ali no cantinho. Quando não coloca na cama, coloca ao ladinho ali, se tiver que, né, às vezes a casa tem um ambiente, não tem como separar, colocar o mais longe possível ali de onde a criança dorme, né? E sempre higiene todos os dias com o pano ali úmido ou com álcool para tirar aquele excesso de pelo que fica. Tá. O que mais aí de dica? Tem um monte, né? Assim, é um assunto que não acaba mais, né? Para falar dos bebês. Eterno. É eterno, exatamente. E a própria medicina, a ciência, ela se reinventa, ela se a cada dia. Desenvolve a cada dia. Então, o que antes não tinha, agora já tem cura, enfim, né? Sim. Então, assim, é eterno. Mas hoje, como a gente resolveu, porque nós vamos fazer uma série, né, doutora, para falar dos bebês, dos cuidados com isso. Até nós falamos qual é a pronúncia correta do assunto que eu te perguntei, dos bebês Rainid, né? Isso. Que são os bebês que eu vi na internet, uma reportagem. Eles são extremamente... Bebês de alta demanda, né? De alta demanda, isso. Eu, Audrey, falei assim, gente, tem alguma coisa ali a ver com ansiedade. E a doutora meio que já falou que tem um pouquinho disso. E nós vamos falar sobre isso numa outra vez para vocês, porque assim... a demanda é a palavra correta. Gente, eles ocupam ali a mãe 24 horas, né? 24 horas. São bebês, assim, de altíssima demanda. São bebês que
precisam muito mais, todo bebê precisa muito do contato, do pele a pele, de estar ali junto com o pai, com a mãe, principalmente com a mãe pela questão do intraútero, questão da amamentação, só que são bebês que às vezes eles precisam até um pouco mais, né? Existem, multifatorial a abordagem, a necessidade, mas são bebês às vezes que têm mais dificuldade para dormir, são bebês que só dormem no colo, e tá tudo bem com isso, é o padrão de cada bebê, é a personalidade. Mas a gente tem muito dos bebês de alta demanda e eu acho que é um assunto bem interessante para a gente trazer numa próxima. Porque eu imagino tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Tem de mãe aí desesperada, eu acho que querendo entender um pouco também. Muito, muito. E nem todo mundo tem facilidade de ir procurar mesmo informação, gente. Hoje a gente fala para ir ao posto, para ir ao pediatra, mas assim, a gente sabe, não pode negligenciar também a situação do nosso país. Sim. E a gente sabe que nem todo mundo tem condições. Então a gente quer fazer a informação chegar a todo mundo, desde aquele que tem o pediatra em casa, como quem tem esse privilégio, e aqueles que também de difícil acesso. Então, é por isso que a gente vai levar as informações de uma maneira descomplicada para vocês. A informação, eu falo que ela é um patrimônio de todo mundo e que a gente tem que difundir, né? E exatamente, a gente está aí num país enorme, cheio de locais extremamente desiguais, desde locais onde você tem um acesso ali no WhatsApp, no mesmo momento ao pediatra, até outros lugares a gente tem crianças, o que é até muito triste a gente dizer. A gente tem crianças aí de 5, 6 anos que nunca tiveram uma consulta com um pediatra ou com um médico da família apto a fazer essa parte de puericultura. Então a gente tem que tentar difundir o máximo que a gente pode as informações e estimular ao máximo também aí, às vezes, mães também que podem ter este acesso ou de procurar e pela população também procurar sempre seus direitos para que a gente tenha que ter um acesso igual aí para todo mundo, para o país todo. Exatamente. Mas voltando, esse é um próximo assunto, mas voltando para esse assunto de hoje, né, que seria aí o outono, inverno, que a doutora sugeriu para nós, o que mais que a gente pode levar para eles de informação e estendendo um pouquinho mais ali, e pode sair também um pouquinho desse tema, mas assim, ali na fase da escolinha, é uma outra fase complicada também, né? Onde a gente fala, ele estava tão bem em casa e a partir de entrou, pronto, começou. Exatamente. Primeiro um ano e meio de escola é um período que a criança ela vai estar... Isso é verdade, não é mito. Completamente verdade. Até a gente brinca que são as escolites, as crechites, né? Então, o primeiro um ano e meio de escolinha é um período que a criança ela vai ter convivência mais prolongada e com muitas outras crianças, cada uma com a sua flora, cada uma ali, uma fica doente, às vezes até manifestar sintoma, vão 2, 3 dias de período de incubação e já transmite, querendo ou não, por mais que a escola cuide, seja maravilhosa, que olhe... É criança, a gente vai pôr a mão no chão, vai coçar o olho, vai pôr a mão na boca. Então não é só em creche do estado, da prefeitura, não, em qualquer no lugar. colégio particular, na escolinha particular, naquela que custa 3, 4, 5 mil, também pode acontecer. Qualquer escola, sem Porque a questão não é o preço, né? O valor da mensalidade, é a convivência com outra escola. Então aí vai... criança, perdão. A criança... ela ainda não tem maturidade neurológica, por exemplo, o amiguinho tá tossindo, para ele aquilo não significa nada, não vai colocar ainda a mão na boca, vai aprendendo com o tempo, principalmente os menorzinhos, vai pegar a chupeta do amigo, vai colocar na boca, o outro vai tossir aqui do lado, vai botar a mão no chão, e é normal, gente, faz parte da infância, a gente sempre, né, fala para as mães, conversa, orienta, né, pedir para, se seu filho está doente, a gente sabe que infelizmente a realidade é difícil, mas evite levar ele para a escola. Porque aí sim, além dele ir com a imunidade baixa e ali ruinzinho, mais amoado, pode piorar para ele mesmo. Pode piorar, não é só uma questão de transmitir, né, doutora? Exatamente, podem pegar outros vírus. A gente não tem só um vírus por vez, a gente tem infecções que às vezes vem 2, 3 vírus positivos e vai virando aquela bola de neve. Então, além dele poder piorar, de ele ficar desconfortável, ele pode ter outra infecção viral, ele vai passar para os amigos e vai virando aquele ciclo sem fim. Então a gente sempre fala, se seu filho ele tá com febre, ele tá com tosse, evite, não leve para a escola, porque justamente ele pode piorar, e aí sim pode virar o que é um resfriado, pode se agravar, virar um quadro grave ou mais prolongado, ele pode pegar outros vírus, a imunidade não tá tão legal, e vai passar para as outras crianças. Ou a professora também, né? Se ela tiver aí, eu sei que é difícil, eu sei que hoje a minha irmã é pedagoga e professora de crechinha, né? Porque que eu falo. E ela falou que tem um tal de uma premiação, um bônus que o governo, eu acho que é o governo que faz,
porque ela é da prefeitura, então só pode ser o governo. Que se você faltar tanto, se você não faltar, o seu vale lá, não sei das quantas é tanto, se você faltar tantos dias, sabe, vai diminuindo o valor do seu vale. Nossa, isso Acho que é vale de isso refeição, uma questão... alimentação, é uma coisa. Aí eu falei, gente, mas isso para quem precisa, ela falou, aí ela me chama de Aldi, ela fala, Aldi, se eu sei, até porque ela tem uma de 9, uma de 10, então ela não vai. Sim. Mas ela falou assim, Aldi, mas é assim, eu sou uma das mínimas que fazem isso, porque das únicas praticamente que fazem, porque a maioria não falta justamente porque sabe que vai descontar, tem um desconto. Mas aí é até complexo, porque querendo ou não, se a criança vai, às vezes doente, tudo pode não ter nada, mas vai passar para os outros, ela pode complicar, e aí sim a situação se agrava, né? Por mais que a gente tenha ampla distribuição de medicamento no SUS, mas às vezes você vai precisar comprar um remédio, às vezes você vai precisar faltar no trabalho porque a criança piorou, a criança vai internar. Então, primeiramente, eu acho que é saúde. A gente sabe que a realidade é muito difícil, mas eu acho que saúde vem em primeiro lugar. Exatamente. Então, por favor, né, as professoras, pedagogas, tias, né, que estão nos ouvindo, eu sei que é difícil, eu sei que vocês sabem melhor do que eu qual é esse índice aí, se faltar uma vez, 2, 10, que eu disse aqui, que eu mencionei, que foi uma pedagoga, professora que me falou, a minha irmã, que existe isso. Então, para vocês terem uma noção, eu nem sabia da existência disso. Eu vou falar, eu vou falar assim, disso. Eu vou falar e não é que seja esse número, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. Por exemplo, vai o tal do VR lá do professor, tá? Pedagogo lá, as tias, que ela é professora, acho que é 4, 5 anos, que é a salinha dela, né? Então ela fala concursada, tudo, então tem essa questão de... Então você vê que é o governo, é uma lei aí que o governo inventou, vamos supor. Aí vamos supor, o vale dela é de R$500, por exemplo. E aí se ela faltar uma vez, até 3, 4 vezes, vamos lá, ela não tem desconto. Passou de 5 vezes, ela perde 15%. Passou de 10 vezes de falta, alguma coisa assim, ela já tem ali um desconto de 50%. Então, isso faz com que a tia, a pedagoga, a professora, vá lecionar, vá para a escolinha, mesmo com uma suspeita, com uma gripe, de uma virose, o que também é completamente, né, errado, porque... Aí você vai estar passando para outras crianças. Do mesmo jeito, nós adultos, a gente acaba sendo um pouco mais resistente a esses vírus, né? A gente brinca, vírus de resfriado de criança, porque a gente já teve na nossa infância. Mas a gente pode ter também. E as outras crianças muitas vezes não tiveram. Então, a transmissão, ela é mútua. Tanto a mãe não leve seu filho doente para a escola, quanto o funcionário da escola evite trabalhar doente. Né? Então, essa é uma troca muito interessante que a gente faz. Se isso for verdade, né? Eu acho até que a gente pode começar aí, de repente, uma polêmica ou não, mas tentar assim, poxa, se existe isso dentro ali da escola, vocês começarem a conversar, por exemplo, realoca essa professora, né? Ela então coloca para uma outra função, de repente, não ficar ali em contato com a criança. O ideal seria, né, é uma opção, mas o ideal realmente seria um afastamento aí, pelo menos por alguns dias, até passar esse quadro gripal, né? Ou quadro de diarreia, ou o que for, né? Mais transmissível. E outra coisa também, até de dicas que a gente estava comentando, que é imprescindível, gente. Isso é amplo acesso, é imprescindível. Vacinação. Mantenham as crianças vacinadas, vacinem-se, as vacinas que a gente tem no calendário de Programa Nacional de Imunização são vacinas de excelente qualidade, é um programa de imunização mais completo do mundo, a gente previne inúmeras doenças. E são dadas ali no SUS, por exemplo, nas UBS, é só chegar com o documento da criança, carteirinha de vacinação que toda criança recebe ao nascer, em qualquer maternidade que for, seja no SUS, seja no particular, seja do convênio, enfim, recebe, vá com a carteirinha de vacina da criança e com o documento ao posto de saúde mais próximo da sua residência. É só entregar o profissional de saúde ali, enfermeiro da sala de vacina, pediatra, qualquer profissional ali de saúde, ele vai olhar, ele vai falar quais são as vacinas que está tomando, vacinem as crianças e vacinem-se também, porque às vezes a gente esquece, né? Gente, carteira de vacina é documento. Então, às vezes, eu perdi minha carteirinha. Vá lá no posto onde você
fez Eu ia falar isso. Quem de repente perdeu, tá ali com a criança de 5, 7 anos. Pede um espelho. Dá pra... Isso, só ir no posto de saúde mais e próximo. E se não tem? A senhora, a doutora sabe se tem alguma outra maneira? Se não tem, assim, o que a gente não acha, tem, não se sabe não tem, mesmo. é muito raro, porque a gente tem registro em sistema de tudo que a gente faz. Mas se não tem de jeito nenhum, perdeu, não acha registro, não tem, ou nunca vacinou a criança, aí a gente tem que refazer todo o esquema vacinal. A gente tem que se respaldar e garantir que essa criança esteja completamente vacinada. Esse registro que a doutora falou, é importante levar essa informação. É assim, eu preciso ir exatamente aonde eu vacinei a minha filha. Então, por exemplo, eu sei que eu vacinei no Tatuapé. Eu preciso ir ali ou eu posso estar morando na Praia Grande e esse registro é nacional? De preferência, vá ao posto de vacinação, porque às vezes é mais fácil achar o registro, mas qualquer UBS você pode pedir. Esse registro vai e de qualquer posto de saúde. Tá, legal. Sim, então vacine-se, mantenha a vacinação em dia, vá nas campanhas. As campanhas são divulgadas tanto ali na TV, jornal, agentes comunitários de saúde. Faça a vacinação das campanhas, vacine você, vacine as pessoas da família, divulgue, por exemplo, eu estou sabendo que está tendo campanha de vacinação de influenza, vamos divulgar, vamos perguntá-la como que está essa vacinação, vamos falar para o primo, para o tio, para o sobrinho, para todo mundo. Então, vacinação, mantenha as vacinas em dia. A gente ouve muita gente falar mal também do governo, do SUS, enfim, mas eu também ouço um outro lado também, eu tinha uma expectativa, eu recebi tantas doses de vacinação e 1.000 e só foram 800 vacinar. Então tem o outro lado também, né, doutora? Da população também que não vai atrás, a gente né? tem uma grande abstenção, a gente tem hoje as coberturas vacinais estão caindo drasticamente, visto aí que nos últimos anos a gente teve surto de sarampo. Por exemplo, que era uma doença já erradicada no Brasil. Então a gente vê assim que falta também comprometimento da população em ir à campanha, em vacinar, em receber a vacina, em ir na consulta no pronto-socorro, no postinho do pediatra. Quantas faltas a gente tem quando a gente às vezes está no posto de saúde, está lá com a criança agendada, o profissional está lá para atender, a família falta. Então, assim, a gente sabe que às vezes é difícil a locomoção, tudo, mas avise a falta, ou remarque, ou compareça. Então, assim, também vamos fazer a nossa parte. Vamos vacinar, vamos aproveitar o recurso, vamos comparecer na consulta agendada, vamos receber... ficar só reclamando, exato, né, vamos receber o agente comunitário de saúde que bate na porta. Nossa, o agente comunitário bate na porta. Olha aí, Alexandre, eu vou te fazer assistir a doutora, porque hoje, inclusive, eu fiz a palestra na UBS, da Vila Guarani. E eu falei para eles que eu quero alguns deles aqui para falar com a gente, porque tem muita gente que não sabe da importância dos agentes de saúde. Eu já trabalhei em posto de saúde e na comunidade, e é uma coisa muito, muito bacana, era muito gratificante. A gente sempre fala da importância do agente comunitário de saúde, né? Os ACS, que a gente chama, que é aquele pessoal aí de coletinho azul, que geralmente anda aí que a gente fala, agora rua. Não é? Quantas vezes eles não ouvem Esse profissional, ele é nosso olho na comunidade. É ele que vê o que está acontecendo. É ele que vê qual é o paciente que está precisando ali de um auxílio mais breve, para ver. Ele que vai também ajudar o usuário. Ele é a triagem da comunidade? Exato, e vai ajudar também o usuário do sistema, o paciente, a ver, às vezes, olha, eu tô com esse exame que o médico pediu, demorou, como que tá a fila. Então, ele é muito essa troca, né? Olha. E é uma troca com a equipe, né? Está sendo amplamente difundido, né, a estratégia de saúde da família, que é uma estratégia multiprofissional. E o agente comunitário de saúde, ele é um profissional da saúde completamente importante. Então, receba o agente comunitário da saúde. É ele que vai te trazer ali a informação da campanha de vacina que está rolando, da campanha, às vezes, olha, hoje é Outubro Rosa, vamos fazer campanha de Papa Nicolau aí, todas as mulheres. É ele que vai te trazer a informação, é ele que vai perguntar da sua saúde, ver como que tá, qual é a sua demanda, fazer essa troca. Então é muito importante. Então faça parte, compareça à consulta, tome a sua medicação corretamente, ou você foi numa consulta com o médico, seja no pronto-socorro, seja uma consulta de rotina, faça o tratamento adequadamente. Evite, né, contato com outras pessoas se você estiver doente, tome vacinas, boa alimentação, beba bastante água, mantenha seu ambiente higienizado, o mais ventilado possível. Então, higiene de mãos, gente, água, sabão,
álcool 70, simples, barato, tranquilo, todo mundo saber. Os pequenos, faça isso com os pequenos e já ensine desde cedo a importância, como que faz, né? A etiqueta sanitária, então ao tossir, tudo. Coloca a mão na boca, uso de máscara em local aglomerado, ou se você estiver doente, né? São formas da gente evitar a propagação dos vírus, também melhorar. Que aí... A fala é antiga, gente, mas é real até hoje, que isso tudo vem de berço, vem de casa, vem de criação, exatamente, né? E se a gente não ensina, não educa, depois não adianta cobrar. E aí, então, assim, a importância, a necessidade desse apoio, dessa rede de apoio. E voltando também um pouco no agente, né, da saúde, assim, o quanto é importante, porque ele leva também, e eu fiquei sabendo hoje também, ele leva a informação de que cada UBS tem, assim, eles têm uma regra geral de funcionamento, mas tem alguns que fazem que nem eu, não sei, a doutora pode dar essa informação até melhor. Nessa em específico de hoje que eu fui, ele falou que toda sexta-feira às 10 horas tem ali um café com as gestantes. Eu não sei se isso é geral. Sim, a gente tem muitos programas, né, loco regionais, mas via de regra, né, a atenção básica de saúde, a gente tem encontros, programas contra o tabagismo. Nós temos encontros, programas, às vezes, de mães, de gestantes, de diabéticos, hipertensos. Então, é amplo, até falando até além da pediatria, é muito amplo. Então, assim, e as reuniões de equipe acontecem. Então, o agente comunitário da saúde, junto com o enfermeiro da equipe, com o médico, com o físio, com toda aquela equipe, eles vão conversar e vão definir a melhor estratégia para aquele paciente, para aquela família. Então, por isso também que é tão importante ser participativo nas ações de saúde do seu bairro. Né? E eles têm todo um cronograma, né? Tem terapia em grupo, gente. Sim. Eu achei fantástico. Hoje eu peguei o cronograma deles lá e eu vi, gente, é fantástico. Onde eu trabalhava também tinha ali na BS Jardim Soares, até um beijo para o pessoal de lá que também me acolheu, um lugar que eu tenho muito carinho. E nós lá fazíamos grupos de tabagismo, grupos de gestante, grupos de mães, grupo de aleitamento materno. Não adianta muito só bacana. Reclamar, né? Então, assim, a gente precisa e tem muita coisa gratuita também. Veja, a doutora Giovana é a mesma, a que atende lá na UBS e a que atende de repente aí num hospital particular e na própria clínica particular dela. Então, vamos também descomplicar e desmistificar essa questão de que o médico da UBS não presta e só o do convênio com certeza. presta. O médico, todo mundo às vezes até fala, né? É o médico do posto. Gente, o médico do posto, ele é muito importante. O médico do posto, ele é a chave inicial da cadeia. É aquele que vai olhar para o paciente, que vai conseguir ver, às vezes, além. Às vezes, o médico do pronto-socorro, ele está ali para emergência. O médico do posto, né? Seja o médico do posto, ou o médico particular da família, ou o médico do convênio que atende aquela família, aquela criança, aquela pessoa, ele vai ter o olhar, né? A gente sempre fala psicossocial, espiritual, de todos os fatores daquela família, daquela criança. Ele vai ver além. É ele que vai olhar e falar, isso aqui é grave, isso aqui a gente tem que encaminhar, isso aqui a gente tem que resolver. Tanto que, né, uma estratégia de saúde da família, tenho grandes amigos e tive grandes professores médicos de família, os quais eu tenho um carinho, uma admiração imensa. E, assim, eles são a porta de entrada, eles são o principal. O ideal realmente é a gente fazer uma consulta inicial, né? Acompanhar aquela família e as coisas que aí já fogem da alçada, que já são mais graves, precisa de especialista, encaminhar. Então, às vezes, eu tenho uma dor de estômago. Eu preciso ir no gastro? Não, você precisa primeiro procurar o seu médico clínico, seu médico da família. E aí ele, muitas vezes, mais de 80% dos problemas são tratados na atenção básica. E aí os outros 20% que às vezes não tem sucesso de tratamento por algum outro motivo, algum fator de complicação, são mais graves, esses são os que a gente encaminha. Então, vamos fazer jus aos nossos direitos também nessa questão. Doutora, infelizmente... passa rápido, né? Que daria pra gente ficar aqui, né? Conversando horas e horas. Mas já receba aqui o meu convite para vir muitas e muitas vezes pra gente fazer a nossa série, pra gente continuar e falar dos bebês de alta demanda, que eu tô curiosíssima. Gratidão, de verdade. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade e espero voltar muitas vezes aqui pra gente trazer informações de qualidade para vocês. Se depender de mim, vai. Gratidão. Então, para você que nos assiste e gostou do assunto, nos acompanhe, porque a doutora vai voltar e muito ainda para falar assuntos aí, como agora nós já estamos aqui combinando dos bebês de alta demanda e tantos outros assuntos.
Gratidão a doutora e gratidão a Vivax TV por esse portal aberto aí pra gente levar essas informações. Gratidão. Vamos fazer a nossa... Posso um abraço, Beto? Beto é que fala quando a gente pode abraçar e quando a gente não pode. Nossa, obrigada. Foi ótimo, eu que agradeço. Vamos fazer nossa fotinho, Beto?